Bem, pessoal, no vídeo de hoje eu vou tratar de um tema um pouco distanciado da parte de Bolsa de Valores, né? Eu estou criando aqui nesse canal vários vídeos com a temática de leitura, né? Indicação de leitura para que ajudar aí as pessoas a criar o hábito de ler, né? Então, hoje eu estou trazendo aqui esse livro, ó. A Morte é uma Festa. Eu sei que é uma obra um pouco diferenciada daí do costume, mas é isso mesmo. É criar o contrário, criar o conflito, né? Porque você não pode se agarrar e ler só aquilo que você gosta. Então, nosso cérebro gosta desse conflito e de você fazer sempre o que você não está acostumado e não gosta de fazer. Isso é um exercício mental bastante interessante, tá certo? Mas antes de iniciar o vídeo, eu já peço que você se inscreva no canal, dá o joinha, ativa o sininho de notificações, certo? Se inscreva no canal, ajuda para que esse material. Vamos criar uma sociedade de leitura, o pessoal gosta de ler. Eu adoro a leitura e eu tenho como hábito ler bastante, então eu quero que você se inscreva no canal e participe, tá certo? Vem comigo e vamos até o fim do vídeo, vamos assistir, vamos ler. Cria o hábito de ler. Vamos criar o hábito. Ensina suas crianças a ler. Compra livros para elas. Leve elas para as bibliotecas, para as livrarias. Ler é um exercício mental gostoso e que nos deixa torna-se mais com cognição mais ampla e melhor. E entendo muito, estamos criando nossos campos de reflexão. Tá certo? E aí eu estou criando aqui no meu canal uma lista de livros, de recomendações de leitura para que vocês façam exercício de leitura diária, né, e consigam incorporar no seu dia a dia, né? E hoje um dos grandes livros que eu trago hoje aqui, que eu já li, né, foge um pouco dessa temática de livros da área financeira, do dia a dia aí de mercado financeiro, de bolsa, de dinheiro. Então é um livro um pouco diferente, é meu primeiro livro que eu estou recomendando aqui no meu canal, né, para vocês. Eu acho que o hábito da leitura é o melhor hábito que nós deveríamos ensinar nossas crianças e levar para a vida adulta aí, como ler um bom livro. É um exercício mental muito bacana que cria uma cognição de entendimento das coisas e lhe esclarece melhor e deixa você mais preparado para a vida. Então, minha grande obra que eu trago hoje como recomendação de leitura é esse livro aqui, ó. A Morte é uma Festa. É um livro escrito por João José Reis, uma baita de uma obra boa, de uma leitura bastante agradável. É um livro que trata sobre as questões das festividades fúnebres, né, a corrida do Brasil, né? Então, o livro A Morte é uma Festa, do escritor João José Reis, ele aborda os eventos festivos ligados à morte no século XIX. Para isso, ele faz uso de documentos, relatos da época. É um livro muito interessante, muito bom. E aí, dentro dessas análises fúnebres, ele relata que, nesse livro, a revolta ocorrida contra a construção do cemitério de Campo Santo. O objetivo central do livro é o episódio que ficou conhecido como Cemiterada. Foi uma revolta popular ocorrida em 25 de outubro de 1836, na cidade de Salvador. Mostra assim toda a história da revolta do cemitério. A morte, para nós, é uma certeza que nós temos que trabalhar e se acostumar com ela, porque está presente e a qualquer momento nós podemos perder nossos entes queridos. E a morte é sempre representada pelaquela figura daquela velha com a foice, né, um facãozão nas costas, correndo atrás, uma figura bem repilante, mas a morte está presente no nosso dia a dia, constantemente. É difícil você ver uma pessoa que não já participou da perda de um seu ente próximo, né? Pai, mãe, irmão, tio, primos, então, vizinho, amigo. Então, e esse livro aqui eu gosto, eu leio, recomendo, que é um livro bastante interessante, né? E traz essa abordagem, ele traz essa abordagem das questões fúnebres, né? Para quem mais novo, na época passadas, as mortes, né? A preparativo de um sepultamento era verdadeiras festas, né? Se matavam-se boi, faziam-se almoços,
tinha cidades que morriam aquelas personalidades que passavam semanas, até meses, em festividades, nos preparativos para o sepultamento do seu morto. Então era bastante, e bastante comemorado e chorado, né, feito mediante cerimônias. Geralmente essas cerimônias era a Igreja Católica, né, que sempre esteve presente, né, nesse sepultamento, né, e outras religiões, porque no Brasil, como nós somos ecléticos, nós tivemos uma miscigenação cultural bastante grande, principalmente influências africanas, então tinha essa mistura de cultura, né, que fazia com que os fúnebres fossem diferentes. Então é uma abordagem bastante interessante. E eu lembro, né, que na minha época, lá na minha cidade, nos dias que morria uma pessoa importante da cidade, à noite serviam-se, para fazer o velório do defunto, serviam-se verdadeiras jantares, né, almoço com carne, matava-se boi, servia-se bastante comida. E 30 dias depois tinha a chamada missa de 30 dias, né, em que tinha a cidade praticamente parava, e era muita gente, ia para a missa, e depois tinha chamada visita de cova, né? O padre se deslocava até o cemitério, da igreja até o cemitério, fazia visita de cova, e depois tinha o café, né? Servido, verdadeiro banquete de café, com muito bolo, muito queijo, muita coisa. E eu era moleque na época, eu fui bastante, vários, e comia bastante, enchia a barriga com bolo, queijo e tal. Então, a morte era celebrada com bastante festividade, apesar de eu ver a tristeza da perda, né? Então, a leitura desse livro, ela possibilita o que? A compreensão dessa revolta, né? E essa compreensão da morte, da questão da presença nossa. É certo que quando você vai nos cemitérios, os cemitérios representam verdadeiras estruturações da arquitetura da época. Eu gosto assim, quando eu vou nos cemitérios, eu gosto de visitar os cemitérios e ver e olhar aqueles monumentos, aquelas arquiteturas, aquelas verdadeiras obras de arte. Então, a gente tem um lado fúnebre medroso de ir ao cemitério, mas o cemitério, na antiguidade, os mortos eram enterrados nas igrejas e eram próximos às residências das pessoas. Mas, com o tempo, foi que se criando e distanciando o cemitério da vida das pessoas, afastando, mas lá encontra-se obras de arte, monumentos, prédios, catatumbas gigantescas, como esse que está mostrando aí, aqui, ó, é verdadeira obra de arte. Você vê que bem feito, parecendo obeliscos, coisas bonitas, tá certo? Então, é isso. Realmente, pessoal, esse livro é muito interessante, que eu li e gostei, e eu recomendo como obra de leitura, né? O corpo humano foi dissecado, como mostra nas fotos aí, e foi todo preparado para você descobrir a ciência e desenvolver a ciência e as técnicas, os remédios, né? Então, ao longo da sociedade ocidental, o corpo ele foi transformado e fragmentado de acordo com o quê? Com os objetivos de poder, de tortura e de beleza na organização política da sociedade. Quer dizer, ou seja, o período histórico que conhecemos como Idade Média, que se estende do século V ao século XV, ele foi marcado pelo declínio do Império Romano, do Ocidente, e se estendeu até o início do Renascimento das grandes navegações. Isso é um roteiro histórico, né, para quem gosta de história, porque a morte está junto, caminha passo a passo com a história, né? O nosso nascimento, surgimento na Terra e a nossa morte, ela caminha junto com a história, porque são nós que fazemos a história, né? Então, o que está aí, nós somos o próprio instrumento da história. Pessoal, é um livro muito bom, eu recomendo, é uma leitura que permite a você fazer reflexões sobre a morte, né? E que a nossa partida para a eternidade, ela era comemorada e feita de forma festiva. Não podemos distanciar e se esquecer que a parte de fúnebre, né? De preparativos, de fazer dos enterros, foi e é um mercado rentável, né? Muita grana, muito dinheiro, e que era monopólio da Igreja Católica, né? As igrejas, através das suas irmandades, elas comandavam e realizavam todo esse processo de preparação e feitura dos enterros, e tinha um verdadeiro monopólio. Hoje ainda é muito rentável. Dia de finado, por exemplo, é uma data que cria uma cadeia
de produtos, de venda, de preparativos, de limpeza nos túmulos, de tudo, que movimenta bastante o setor econômico. Então, a morte é uma parte do setor econômico que é rentável, que dá dinheiro. Inclusive, existem fundos imobiliários aqui no Brasil que são negociados em bolsa de valores aqui, que trabalham com essa sistemática de enterro, né? Então, é uma reflexão que nós fazemos. Mas leiam, criam o hábito da leitura, introduzam para vocês esse exercício de ler. Eu digo sempre assim que ler é um exercício que nos permite de expandir a nossa cognição, nosso entendimento. É uma pena que no Brasil não exista esse hábito da leitura, né? Não exista esse costume de ler. Eu comecei a ler muito novo, né? Desde pequeno eu já lia, já li bastante e ainda hoje eu tenho o hábito de ler. Então eu estou criando essa playlist aqui no meu canal e eu vou trazer com constância sempre indicações de bons livros. Comecei por esse para fugir um pouco da temática disso aí, tá certo, pessoal? Peço que se inscreva no canal, faz seus comentários, dê dicas aí de livros que eu possa trazer aqui para nós como indicação de leitura para vocês. Então, se inscreve no canal, ajuda aí, vai participar muito, vai facilitar e vai expandir aqui que outras pessoas criem o hábito da leitura, tá certo? Então, se inscreve no canal. Até a próxima.